Está 2-0 para o Uruguai. 2 gols do Forlan. Os uruguaios comemoram muito. A bola do Sebastião Beltrán, ele prende a bola, o pé atropelado, só que mandou seguir. Olha, olha aqui, eu acho fácil, porque o melhor como individualidade, Marco Antônio, pelo drible. Chico Garcia, volta no craque do jogo. Ninguém jogou mais do que ele, Soares, que inclusive sofreu o pênalti para o segundo gol do Forlan. Soares é o meu craque. E se você perguntar quem é que apanhou mais em campo, ele também ganha, viu, Marco Antônio? 3-0, um score muito mais ajustado ao domínio uruguaio em campo. O convidado no Estúdio B é Lazier Martins, para falar sobre duas questões específicas em relação a Copas do Mundo já realizadas. A de 78, a polêmica vitória, a polêmica goleada da Argentina sobre a seleção do Peru, que tirou o Brasil da decisão do Mundial. E mais adiante, a gente vai falar sobre a Era Dunga 1990. Lazier, prazer te ter participando aqui do Estúdio B. Prazer é meu, Silvio, estar no Estúdio B. De fato, a Copa de 78 foi a Copa dos gramados movediços, principalmente de Mar del Plata, porque foi feito à última hora. Foi a Copa do Mundo do frio, como será a próxima do Brasil, também vai ser no frio, vai ser no inverno. Foi a Copa do Mundo em que o Falcão foi esquecido. Foi a Copa do Mundo que venceu a Argentina do regime militar, onde pairam suspeitas até hoje sobre as influências dos militares, numa época em que as ditaduras graçavam em toda a América Latina. Aquele jogo decisivo, ou que encaminhou a Argentina, eu estava lá em Rosário, à tarde, 2 horas antes, o Brasil havia ganho da Polônia por 3-1, e ninguém acreditava que a Argentina fizesse 6 gols, que era o placar indispensável para que o Brasil fosse eliminado e a Argentina fosse adiante. Eu estava no estádio de Rosário, do Rosário Central, ao lado do Samuel Santos e o Lupe Martins, meu saudoso irmão Lupe Martins, na reportagem. O estádio lotou muito cedo. A torcida da Argentina cantava o tempo todo um cântico que ela leva em todas as Copas do Mundo e lamentavelmente não se pode ouvir na presente Copa por causa das infernais vuvuzelas. E o jogo começou muito parelho, muito corrido, dava a impressão de que o time peruano iria resistir à Argentina, porque aos 2 minutos o centroavante peruano deu uma bola que passou a 1 palmo do travessão da meta da Argentina. Entretanto, aos 9 minutos surgiu o primeiro gol e dali para diante foi arrasadora a seleção argentina. Depois do terceiro, se teve a impressão de que o Peru passou a facilitar. Levou 6-0. Depois, quando voltaram para Lima, a seleção peruana foi apedrejada no aeroporto e ficou na história uma eterna suspeita. O jogo teria ou não sido vendido. A gente está conferindo imagens do jogo ali, ó. Jogadores um frio danado, realmente, foi no inverno essa Copa em 1978, há 32 anos. Imagens do jogo da Argentina diante da seleção peruana, 6-0, que acabaram tirando o Brasil da decisão daquele Mundial realizado na Argentina. Agora, Lazier, enquanto a gente segue dando uma conferida nessas imagens, 32 anos depois, qual é a tua opinião? Porque tu estavas no estádio, como tu referisses. Eu acho que, eu durante os 3, 4 primeiros anos eu não acreditava. Com o passar do tempo, foi aberta uma CPI pelo parlamento peruano e chegaram à conclusão de que, pelo menos o goleiro, Rubinho, se eu não me lembro, pelo menos o goleiro teve atuação muito suspeita, de desconfiar. E os próprios peruanos, um tempo depois eu fui fazer um jogo do Internacional no Peru e ouvia as pessoas em Lima e diziam que o jogo realmente tinha sido vendido, porque era muito importante para a ditadura militar da Argentina, que era implacável, era feroz, era uma ditadura da tortura, que só teve igual no Chile, e que aquele jogo tinha sido negociado. Seguimos com imagens. Aí está o Mário Kempis,
goleador da Argentina. O principal jogador daquela Copa, goleador né? da Copa, centroavante, raçudo. Jogava muito. Jogava muito e que teve uma atuação espetacular, principalmente no Monumental de Núñez, quando foi decidida a Copa diante da Holanda. Marcando gols inclusive. E aí está a vitória da Argentina, campeã daquele Mundial realizado em plena ditadura em 1978. Bom, saímos daquela Copa e vamos para a Copa de 1990, a chamada Copa da Era Dunga. Foi a tua última Copa como comentarista de jogos pela Gaúcha, né, Lazer? Eu comentei vários jogos interseleções, excluído o Brasil, e tive a oportunidade de comentar o jogo do Brasil contra a Costa Rica, jogo que o Brasil venceu por 1-0 na cidade de Turim, numa tarde uma tarde de sol, uma tarde muito bonita, mas um baixo rendimento da seleção brasileira. Claro. Essa Copa aí, ó, onde aparece a seleção brasileira, tá ali o Tafarel, por exemplo. Tá o Mauro Galvão. Mauro Galvão, porque tá era o sistema 3-5-2, o branco lateral esquerdo. O Valdo, que era jogador do Grêmio, aparece ali. Nós tínhamos ao lado do Valdo. Tínhamos aqui 5 jogadores gaúchos. 5 jogadores. Perfeito. Este. 3... Dunga e o Valdo. E aparece o Dunga aí, ó. 5. Tá aí o Dunga. Então, essa é a seleção brasileira daquela Copa de 1990. Em seguida vai aparecer uma imagem aqui do Dunga disputando uma bola com o Maradona. Olha só. Sim. E aí nós já estamos... Eu não sei se foi esta a falta em que o Maradona se queixou muito dele e se tornaram até meio inimigos, né? Porque realmente o Dunga jogou duro contra o Maradona. Né? Incrível. E hoje os dois são técnicos das suas seleções na Copa do Mundo tentando o título. Bom, Dunga contra o Maradona. Este foi o jogo emblemático daquela Copa, em que o Brasil jogou melhor, teve várias oportunidades, mas no lance assim de genialidade do Maradona, arrancando no meio, ele driblou 3 ou 4, serviu ao Canidia, que passou pelo Tafarel e fez 1-0, eliminando a seleção brasileira ali daquela Copa do Mundo, Lazier. Aquela jogada do Canidia foi mais do que uma jogada, foi uma punhalada, porque a torcida brasileira confiava na seleção, tinha muita esperança. Entretanto, numa escapada pela ponta esquerda, o Canidia quase sozinho, isolado, ficou de frente para o Tafarel e marcou o gol. Eu digo punhalada porque ali foi terrível aquele lance. Estabeleceu-se uma injustiça ao definir aquela como a Era Dunga? Eu nunca gostei da expressão, Benfica. Eu acho que é uma expressão pejorativa. Eu acho que o Dunga sempre foi um excelente controlador de área, um jogador aplicado. Na época se usava muito a expressão, um cão de guarda da defesa. O Dunga não tinha bola perdida, era aplicadíssimo. Eu acho que isso é motivo só para elogios. E não para crítica, principalmente a crônica do Rio e São Paulo faziam contra ele, à espera do craquismo, do futebol brilhante, do futebol artístico, etc. Quando esta não é a solução para uma Copa do Mundo. Nós estamos vendo presentemente na Copa do Mundo que não há praticamente jogada artística. Nós vivemos uma época que não é só do futebol, é do mundo econômico. Nós vivemos futebol de resultados, política de resultados. E está aí a Copa do Mundo nos mostrando onde é que estão as grandes seleções. Passados 20 anos, a expressão ainda de certa forma continua. O Dunga foi massacrado com essa expressão na Copa do Mundo, a Era Dunga. Ele e o tão criticado também Sebastião Lazzaroni. Esse aí, ó, que está junto com o alemão, que era o técnico da seleção brasileira. Eu acho que o Lazzaroni, na época, ele cometeu 2 erros. Ele deixou gente boa, como agora no Brasil. Ele deixou gente boa no Brasil sem convocar. Em segundo lugar, ele não era um técnico estrategista de mudar jogo. Veja que depois que ele saiu da Copa do Mundo, ele nunca mais fez, ele não brilhou em parte nenhuma. Ele esteve na Fiorentina, esteve no futebol árabe, nunca esteve no Grêmio. Teve no Grêmio, não me lembro qual foi o resultado que ele conseguiu no Grêmio, parece que ganhou um campeonato gaúcho, não me lembro bem. Foi eliminado pelo Brasil de Pelotas. Pois é, então, foi um treinador médio, para não dizer medíocre. Então, eu acho que esse foi um erro da época do comando da CBF. Lazier Martins, lembramos então nesse papo a polêmica goleada da Argentina na Copa de 78, assistida por ti, e a eliminação da seleção brasileira na chamada Era Dunga 1990 pela Argentina. Exatamente no último Mundial de Lazier Martins, há 20 anos, como comentarista da Rádio Gaúcha. Obrigado, Lazier.
Eu que agradeço. Lazier Martins, destaque no Estúdio B. Foi um prazer ter sido convidado pelo Silvio Benfica e reviver um pouco aqui de duas coisas. Dois fatores fundamentais na vida de um profissional, que foi da crônica esportiva. Primeiro, voltar lá atrás, repetindo aqui o que fiz. E, em segundo lugar, relembrando grandes passagens da seleção brasileira. Bom, aquela goleada histórica e polêmica da Argentina sobre o Peru por 6-0 na Copa de 78, ela precisava ser relembrada. E o Lazier, que estava no estádio, fez isso aqui no Estúdio B, o que é importante. E também a chamada era Dunga, a Copa de 90, onde o Dunga foi, de certa forma, massacrado pela Copa, identificado como o grande perdedor daquela seleção, eliminada pela Argentina. Foi isto que a gente buscou nesse papo com o Lazier, relembrando momentos importantes de coberturas de Copa do Mundo.